triste, porque eu não acho que tem Eu propósito. gostaria de acreditar também. Eu não acho que tem propósito. O que você acredita? Eu sou um cara cético demais, eu não acredito em Deus. Por que acredito nós tá morre aqui? tudo fica preto. Eu Acho que acredito tudo fica preto. na mesma coisa. Nem fica preto, eu não vou sem saber. Como se... O preto, Sabe- preto ainda você só sabe quando você acorda e lembra que dormiu. E que Exato. tava preto. Agora, Sabe- se você não acordar, você nem vai lembrar. Não tem. É tipo, quando eu tô dormindo, eu morri durante algum tempo. Se eu não sonhei, eu acordo no outro dia sem ter qualquer lembrança daquelas 8 horas. A morte pra mim é isso. Eu acho que é exatamente a Isso mesma pra coisa. sempre, é diferente. Exato. E isso é muito triste. Eu fico muitas vezes me perguntando o que faz eu estar aqui e você estar aí. O que faz você ser você e eu ser eu, entendeu? Por que eu não sou o Matheus? Por que eu não sou o Michael Jordan? Por que eu não nasci naquele corpo? Porque você é O que faz a aleatoriedade da vida. Aleatoriedade da vida, É mas, isso. Mas Você eu podia não- ter nascido, sei lá, em Uganda. E isso aqui que eu considero como ser eu acho que acaba uma hora e acabou e já era e vira já era, não tem nada, não tem nenhuma luzinha, uma nuvem, uma alma. Tem cara que acredita que a pessoa vem e fica na casa, vagando pela casa. É. Eu queria muito que existisse alguma coisa. Quando eu era pequeno, eu não quero acreditava. reencarnar. Imagina se você reencarna Mas, Rafinha, num passarinho que é estuprado todo dia pelos outros passarinhos. Olha que merda. Mas isso pode Sem acontecer. A asa, natureza é cruel. Você sem asa e os passarinhos comem seu cu todo Mas dia. a natureza é cruel. Mas seria muito, para mim seria muito melhor que tivesse alguma coisa, porque eu gosto muito de estar vivo. Eu gosto muito de viver e eu queria muito continuar vivo pra ver aonde a humanidade... Porque assim, eu tenho uma outra percepção que é a de sorte. Eu tenho muita sorte de ter nascido nessa época, porque eu podia ter nascido numa época, sei lá, na época da peste negra. Isso. Que não existia antibiótico, não existia vacina, as pessoas não sabiam que lavar a mão fazia bem. Então, tipo assim, eu nasci numa época que já existe tecnologia, já existe avanços da medicina. Eu poderia já estar morto, já tive uma colite. Se eu tivesse uma crise de colite na Idade Média, eu teria morrido. Você sabe que daqui a 200 anos as pessoas vão olhar e dizer, imagina se eu tivesse nascido na época do coronavírus. Exato. Mas é tudo uma questão de perspectiva. E na minha perspectiva, a gente tem muita sorte de nascer numa era como essa, tecnológica, onde o ser humano sabe muitas coisas do mundo e a gente só sabe essas coisas. E é isso que eu fico puto, por exemplo, quando vem um Xandão falar de terraplanismo. Porque, cara, quantos seres humanos geniais precisaram passar pela face da Terra, criando invenções incríveis, descobrindo coisas absurdas e passando esse conhecimento adiante, que aí, com esse conhecimento que eles descobriram, outras pessoas usaram isso pra criar outras coisas, e aí outras pessoas usaram aquilo pra criar outras coisas, e a gente chegou aqui agora, onde tem uma câmera, onde existe câmera, microfone, a gente aprendeu a pegar a vibração do ar e transmitir essa porra, transformar isso num sinal elétrico. A gente aprendeu isso, cara. Isso, e eu paguei R$300. E as pessoas já nascem sabendo que esse microfone existe, nem entende como ele funciona. E é aquela coisa do take for granted, tipo, não dá valor a isso. Ah, mas eu dou. Eu dou muito valor. Eu dou muito. Mas o Xandão não. O Xandão não. Porque Porra, o Xandão, Xandão, eu tenho você é foda, certeza Xandão. que o Xandão usa GPS pra ir no rolê dele. E Xandão, desculpa, Xandão, você não poderia estar usando GPS, porque se você acredita que a Terra é plana, o sistema todo de GPS não faz sentido na Terra plana, porque ele precisa de gravidade de uma Terra esférica para os satélites funcionarem. E sem satélite você não tem GPS. Eu vou promover nesse canal o debate Felipe Castanhari e Super Xandão. Eu adoraria trocar uma ideia com o Xandão, porque eu acho ele um showman, eu acho do caralho o que ele faz. Eu só acho muito zoado ele ficar divulgando coisa de terraplanismo, que é muito discurso anti-ciência. Isso eu não acho legal. Mas não tenho nada contra ele pessoalmente. Eu adoraria trocar uma ideia com ele. Deixa eu só pra gente... Pra finalizar. Não, no negócio lá que eu ia te falar. Porque você me dá essa história aí de que não acredita em nada, mas ao mesmo tempo eu soube da sua incursão. Incursão? Existe essa palavra? Na COI. Na coexiste. Que foi o que destruiu o teu relacionamento. Você deve ter muito ódio. Que era... Fala a verdade. Não. Deixa eu explicar para as pessoas que não sabem o que está acontecendo aqui. Eu não posso dizer isso porque é muita prepotência da minha parte dizer que o que não era uma acabou foi... seita? Eu lembro do seu stand-up lá, você falou que foi a seita. Claro que é uma seita, brother. Mas é o seguinte, então é a mesma
Seita. Mas no teu stand-up é seita satanista. É porque saiu na imprensa isso. Foi um equívoco, mas saiu na imprensa. Que era... Eu até falo no meu stand-up que minha mulher me largou pra uma seita satânica. O que não é verdade, realmente. Mas o fato de que existe uma seita envolvida é super verdade. Que é a tal da Coexiste. Que nada mais é do que uma escola de autoconhecimento ou qualquer coisa do gênero que existe aqui na Lapa, aqui em São Paulo, onde jovens bonitos e também o Castanhari abre aí, que é o Rodrigo. São jovens que se juntam, vão lá aprender, falar sobre os assuntos da alma. É uma galera que tá muito ferrada da cabeça. Então, eu quero que você me diga isso, porque quando eu falei com você sobre isso... Não, mas eu lembro de ter a mesma opinião naquela época. É que você tava numa época terminando o seu relacionamento. Você tava muito puto com essa situação. Eu lembro disso. Não, a parada é o seguinte. Que não é a única, aliás, essa coexiste. Existem outras aqui, Pró-Vida, essas coisas todas, que são esses lugares, cara, a cursos que é meio cientologia, meio... Não é cientologia. Não é cientologia. Cientologia, sim. Só não tem aquele negocinho que mede. O resto é tudo igual. Não é, cara. Mas eu vou te falar... Eu achei muito legal, cara, um monte de coisa que eu aprendi da COI. Porque uma coisa legal que tinha na COI, que eles faziam, era de você parar pra entender de onde vêm as suas vontades e os seus pensamentos pré-concebidos. Isso era muito legal. Ele fazia um exercício de reflexão, de você, acontece uma situação. Vou dar um exemplo. Ele que você fala que fazia isso tinha os dois. Eu esqueci, o Caim e a Enin, que eram os líderes ali da parada. Seita. Não, mas assim, eu ia de quinta-feira, que era de graça. Eu nunca paguei nada, eu só colava lá eu tava meio zoado da cabeça, tinha uns negócios. O seu envolvimento foi ideal, porque a minha mulher, quando entrou nesse negócio, a minha ex-mulher, ela entrou e até um certo momento ela falava, isso é muito bom. Ela entrou demais. Ela falava que fazia muito bem pra ela e eu senti que fazia. Porque teve uma melhora incrível pra ela, mas ela falava, mas tem um limite. Porque se passa desse limite, e meu querido, o limite nesse momento tá em Guarulhos. Já passou há muito tempo do isso limite. daí. Ela virou isso. Eu fui pra COI e absorvi tudo que eu achei que era positivo pra mim. E foi positivo. Mudou minha visão em uma série de coisas. Então quando você foi buscar o conhecimento. Eu fui buscar um conhecimento. Entendeu? Que eu não tinha. Então não é esse papo de que você não acredita em nada. Não. Você é um cara que tava lá. Mas não era nada místico, Rafinha. É que você não chegou na evolução do bagulho quando eles começam a falar de Deus. E Deus é Deus pra cima e pra baixo. Eu cheguei. Deus. Cheguei nesse ponto, mas eu não acreditei. Essa é a diferença. Quando eles vinham com essa coisa de que todo mundo é puro e o caramba, de que a felicidade plena... Eles tinham essa filosofia de que a felicidade plena, ela tá dentro de todo mundo. E de que o ideal é quando você conseguir chegar no ponto onde você tá feliz em qualquer lugar, em qualquer contexto. E essa é a felicidade plena. Só que a vida assim é uma merda. Porque você só sabe o que é a felicidade quando você tem o outro lado da moeda. Quando você tá ruim, quando você não tá bem. A felicidade ela é um contraste. Ela não é uma coisa constante.